Eu acredito, assim, de forma muito convicta de que o mercado de FDICs, que é securitização, ele vai ter que, muitos já entenderam esse jogo, eu acho que a grande maioria vai andar por um rumo de ter que fazer crédito de verdade. Crédito é analisar negócios a médio e longo prazo, não fazer simplesmente uma antecipação de 45 dias. Então, assim, analisar realmente a indústria e emprestar dinheiro de alguma forma através de instrumentos que existem, né, como o CCB, o nota comercial, enfim, mas analisar um crédito de uma forma mais profissional, né? Então, como é que a gente concede crédito para uma indústria para 2 anos, como é que é o segmento dela, quais são os movimentos de transformação, quais são os riscos que estão envolvidos nessa operação, quais são as garantias que podem ser dadas. Então, eu acho que existe uma profissionalização desse negócio que já vem acontecendo e as empresas, na verdade, como a nossa, são as empresas que podem oferecer tecnologia empregada para poder ter, de alguma forma, dados mais rápidos e análises mais rápidas. Meu entendimento é o seguinte, quando a gente fala do mundo CD, muito sacado, né, vamos tentar focar nesse segmento, o uso de tecnologia é inevitável, precisa ter tecnologia embarcada, né? Isso não tem como fugir disso. Quem não estiver usando tecnologia vai ficar para trás, não só do ponto de vista de análise, de velocidade dessa análise ferramental por segurança da operação, mas principalmente ter multiprodutos, né, na prateleira. Ou seja, fazer só o convencional fica muito pouco. Olá, eu sou Alexandre Fux das Neves, sou consultor jurídico do Sinfac SP, né, orientador jurídico da Abrafesc, dentre outros sindicatos, advogado militante no setor há quase 30 anos, e hoje nós vamos fazer aqui uma entrevista rápida, um bate-bola, né, com o Tabaré, da UY3, uma SCD. Tabaré, por favor, se apresente. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, doutor. Vamos chamar de doutor porque não pela formalidade, mas o Alexandre é um amigo de tantos anos. Fico super satisfeito de estar, muito agradecido de estar participando dessa oportunidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tabaré, o pessoal me conhece por Taba. Sou sócio fundador da UI3 SCD. E temos aí o propósito de entregar infraestrutura tecnológica, democratizar o crédito no país, ajudando e impulsionando aí o mundo de securitização, FDICs, fintechs, enfim, tudo que está em torno do mercado de crédito. E de onde é que surgiu essa ideia de deixar em pé uma SCD? Então, assim, eu assim, como você sabe, né, Alexandre, você me conhece há muitos anos, mas para todas as pessoas que nos conhecem, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado de crédito muitos anos, 25 anos operando no mercado de crédito. Tive um professor, na verdade, no mercado de crédito, foi meu pai, pai que teve uma escola, talvez uma das mais importantes desse país, que foi o Banco Safra. Então eu herdei muito dessa veia, né, do Banco Safra, de atuar no mercado de crédito. E há 4 anos atrás eu tive muito um pressentimento e um entendimento que as coisas vinham se transformando e que eu precisava investir em tecnologia. Então, um belo dia eu sentei, meti a cabeça, fui realmente empreender e buscar criar uma plataforma de crédito digital, né, service, né, do crédito as a service, que é o que a gente pratica hoje. E ingressei no Banco Central, primeiramente, pedindo licença de SCD, né, instituição financeira regulada pelo Banco Central. Ingressamos também com pedido de licença de banco liquidante e emissor de moeda eletrônica. Então basicamente, nós temos hoje na UI3 toda a parte tecnologia, então plataforma digital com esteira de crédito e, enfim, uma série de produtos que a gente acaba entregando para o mercado como um todo, mas tudo as a service. Esse é o propósito da UI3.
E que tipo de clientes vocês têm atendido mais, assim, securizadoras, fundos, outras SCDs, precisem? Como é que Então, funciona? eu acabei começando muito por este mundo, né, de FDICs securitizadoras, que é um mundo que eu tive a oportunidade de navegar por muitos anos. Então, tenho muitos amigos, né, nesse mercado. Entendi a dor, né, desse mercado, a dor de de ter facilidade, de entrar rápido no mercado, de oferecer produtos diferentes, né, fora do convencional, de simplesmente antecipação de recebíveis, que ao longo dos anos foi se tornando uma commodity. Então a gente ingressou por esse segmento, a gente expandiu e começou a atender também, além de FDIC securitizadoras, nesse mundo de multi-CD multi-sacado, a gente começou a atender também fintechs, né, correspondentes bancários, empresas de uma forma geral, né, que é hoje o embedded finance, né, então empresas que querem explorar crédito dentro do seu ecossistema. Então hoje realmente é uma gama muito vasta assim de clientes, né, que a gente atende, são mais de 300 FDICs hoje, securitadoras plugadas dentro da nossa infraestrutura, mas com um propósito sempre de impulsionar o negócio dos meus parceiros. Esse é o foco principal. Então, e as coisas têm caminhado muito bem, infelizmente, a gente tem conseguido ajudar muita gente a ingressar no mercado de crédito e, de alguma forma, a gente democratizar isso, né? Fazer isso de uma forma mais ampla e fazendo com que as empresas não financeiras possam, de alguma forma, oferecer serviços regulados pelo Banco Central. Uma palavra interessante que tu falaste agora. Em 2018, né, eu também tive esse choque, né, com um cliente, que era uma securizadora, né. Ele me chamou e disse: "Alexandre, eu não vejo mais nenhum sentido ter uma exposição de risco gigantesco". Nós tínhamos a recém saído da crise da Dilma, né, e o mercado fala reiteradamente no aumento, do PL dos fundos, certo? Por outro lado, nós temos diametralmente oposto o aumento das recuperações judiciais, certo? Então, e naquela época, em 18, na virada do ano, eu sempre escrevo um artigo mais impactante, tá? Eu falei, né, sobre era uma pergunta, na verdade: aonde que os bancos ganham mais dinheiro? É na exposição ao risco ou é na prestação de serviços? Né? Uma pessoa só me respondeu. O resto continuou pescando, né, no mesmo aquário, né, a mesma duplicatinha, né. Com relação a isso, tu achas que o público hoje, ele está olhando mais para o CAS ou desconhece e quer distância daquilo, quer ficar morando no modelo duplicatinha? Então, doutor Alexandre, eu acredito que muitos players já entenderam esse jogo e que estão praticando produtos diferentes de crédito, não ficando apenas na antecipação do recebível, por conta da enorme entrada de novos concorrentes, né? Então, à medida que você tem um crédito que acaba se tornando commodity, né, que é uma antecipação simples, é briga por taxa, né, é isso que acaba acontecendo. Então, eu acredito, assim, de forma muito convicta de que o mercado de FDICs e securitização, ele vai ter que, muitos já entenderam esse jogo, eu acho que a grande maioria vai andar por um rumo de ter que fazer crédito de verdade. Crédito é analisar, negócios a médio e longo prazo, não fazer simplesmente uma antecipação de 45 dias. Então, assim, analisar realmente uma indústria, e emprestar dinheiro de alguma forma através de instrumentos que existem, né, como uma CCB, uma nota comercial, enfim, mas analisar um crédito de uma forma mais profissional, né? Então, como é que a gente concede crédito para uma indústria para 2 anos? Como é que é o segmento dela? Quais são os movimentos de transformação? Quais são os riscos que estão envolvidos nessa operação? Quais são as garantias que podem ser dadas? Então, eu acho que existe uma profissionalização desse negócio que já vem acontecendo e as empresas, na verdade, como a nossa, são as empresas que podem oferecer tecnologia empregada para poder ter
de alguma forma, dados mais rápidos e análises mais rápidas, né? Sem tirar, logicamente, a análise, eu diria que de faro, vamos dizer assim, do empresário, porque a gente sabe que a inteligência artificial, ou a que se escuta tanto, ela não vai substituir, efetivamente, no meu entender, pelo menos, o feeling do empresário. Então, e nesse mercado a gente sabe que isso é a visita ao cliente, conhecer a indústria, saber o que está acontecendo, fazer aquelas 20 perguntinhas, né, na frente do empresário, isso faz a diferença e vai continuar existindo, acho que por muito tempo. Que interessante que escrevi um artigo essa semana, foi publicado, talvez seja publicado hoje, no site do Sinfac, que nós temos 2 colunas semanais. E uma delas, eu falo do factoring raiz. Não sei se chegasse a ler, enfim. O que que é o factoring raiz? O factoring não, perdão, o FDIC raiz, né? É aquele que veio lá do factoring fazendo exatamente isso, né? Eh, Gerente comercial, um sapatinho limpo, carro limpo, pneu zero, né? O que que ele está fazendo ali? Ele está olhando o dado, né? Dado não é feeling, dado não é olho no olho, dado não são as 20 perguntinhas, dado não é olhar a instalação, né? E hoje a gente vê muito, e eu digo, repito, e comecei a falar lá atrás, né, sobre os fintequeiros de iPhone. O sujeito tem um iPhone, ele inventa lá uma fintech de qualquer coisa, é assim. Com relação ao fundo, tá? O uso do CAS, comparando e outro, qual dos 2 tem, mais amplitude de negócios? Ou os 2 teriam a mesma amplitude? Como é que funciona isso? Então, assim, no meu entendimento é o seguinte, quando a gente fala do mundo multi-CDN, multi-sacado, né, já vamos tentar focar nesse segmento, o uso de tecnologia é inevitável, precisa ter tecnologia embarcada, né, isso não tem como fugir disso, quem não estiver usando tecnologia vai ficar para trás, não só no ponto de vista de análise, de velocidade dessa análise ferramental para por segurança da operação, mas principalmente ter, multiprodutos, né, na prateleira, ou seja, fazer só o convencional fica muito pouco, então, eu acho que é tentar de alguma forma, eh, oferecer uma gama de produtos para o seu cliente, explorar todo o ecossistema que está dentro da casa dele, né, isso traz mais fidelidade, né, com o cliente, né, à medida que você tem mais produtos lá embarcados com a indústria, né, que acaba sendo indústria ou o cedente efetivamente, eh, eu acho que isso reforça a parceria com o parceiro. Então, mas assim, eu acho legal isso que você escreveu, Alexandre, porque eu acredito friamente nisso, ou seja, a tecnologia ela acelera algumas coisas, ela melhora, ela aprimora tudo que a gente vem fazendo, mas ela não substitui aqueles casos, e vou dar um exemplo aqui que acho que muitos desses empresários que atuam no mercado de multi-sacado entendem super rápido, isso é chegar na frente do empresário, da indústria, o cedente, né, o dono dono da indústria que você está fazendo a operação, pede aquele fomentinho de R$ 1 milhão, né? Aí o cara aí ele tá lá dentro da indústria olhando aquilo, beleza, analisando uma coisa, tu olha para a janela, o cara tem uma Porsche lá na garagem, né? Então, pô, vende tua Porsche e faz o teu fomento, né? Então, assim, inteligência artificial não enxerga isso, tá? Tecnologia não enxerga isso. Então, tem determinadas situações que quem atua nesse mercado há muitos anos, né, ele sabe que tem que estar perto do cliente, tem que analisar crédito de médio e longo prazo agora, usar todo o ferramental, mas vai precisar fazer ainda esse trabalho de olho no olho, esse faro, essa pergunta, analisar lá o que o cara está pedindo versus o que ele tem de patrimônio, ou seja, procurar entender, efetivamente o que está acontecendo. Então, assim, esse é um pouco da minha visão. Respeito a visão de eventualmente contrárias, mas, isso lembrando que nós somos uma empresa de ciência tecnológica, Alex, a gente está aqui,
de alguma forma, provendo tecnologia para impulsionar o negócio dos nossos parceiros. Então, mas, enfim, acho que esse é o caminho, me parece que vai acontecer. É, a tecnologia não tem a menor dúvida, ela tem impulsionado, enfim, né. Hã, vamos bater de novo aqui no CAS, tá bom. Porque eu sempre disse, me conhece há pouquíssimo tempo, né, pouquíssimo tempo, eu sempre disse e digo e desafio clientes meus, né, e pergunto quanto tempo de vida tem a empresa dele, né. Eh, Quanto tempo, qual é o a expectativa, a projeção de vida, né. E ele se enrola todo, porque ele não consegue enxergar que a expectativa de vida dele mora numa duplicata de 30, 45, 60, estourando 90 dias, certo? E aí ele tem que sair correndo desesperadamente para repor, né, e muitas vezes acaba fazendo dentro desse desse afã, né, nós vimos coisas que não fazem menor sentido. Menor sentido. Uma empresa hum, sei lá eu, né, da Paraíba, operando com uma indústria no Paraná, né. Não faz o menor sentido. É o jogo do War, né. Eu tenho que ser forte em algum lugar, eu tenho que conhecer algum lugar, né. A outra crítica que eu faço é a pulverização de sedente, tá. Eu tenho que conhecer o setor dos meus sedentes. Né, o que que os meus sedentes fazem? Uma vez eu perguntei numa palestra, né, porque existe uma regra que nós estamos fazendo uma palestra aí para fundos, securitizadoras e factories, usando as regras do COAF, que são as melhores regras que tem, né, de manual de crédito e cadastro. E é sensacional, só que ninguém quer ver. "Ah, porque é COAF, deixa para lá", né. E lá tem uma regra, né, que fala do sujeito analisar instalações, quantidade de funcionários, né, estoque, o poder, o valor agregado, o que ele tem lá de estoque, né, versus faturamento. Essa equação, ela não tem fim. Concordo, concordo. Essa equação só quem está dentro da empresa para ver. Bom, ultrapassado isso, tu achas assim que o CAS, vamos voltar de novo, ele propicia essa conscientização, ou a gente ainda vai ficar na cultura de contratar gerente comercial, que na verdade não é gerente comercial nossa, é do Sedente. Nós pegamos aqui uma RJ agora, essa semana, com 27 empresas. É um escalabro isso, é uma indústria, né, isso aí é um agora, poxa, eu dou um treinamento que é o contrassenso, né, que alguns fazem, né, como recuperar o dinheiro na RJ. Dinheiro depois que foi para a RJ, meu amigo, tá, esquece, né, só quem ganha é advogado e é de UAJ. Aí a minha palestra é exatamente ao contrário, é como não entrar, sinais que a empresa dá. E na inteligência eu posso ter uma boa leitura de balanço, né, porque a gente conhece o eleitorado, a maioria deles não pede, quando pede não lê, quando lê não acredita. Né. Então uma leitura de balanço por isso que o COAF fala dos 3 últimos anos, Perfeito. né, analisar, como é que se desenvolve. O CAS pode ser uma ferramenta, de fidelizar o cliente, quando nós falamos aí em nota comercial, em CCB, e de que forma? Assim, não tenho dúvida, tá, porque de fato, a tecnologia está aí, a gente precisa saber usar ela da melhor forma, e eu acredito, assim, volto a falar, né, de forma muito convicta, que é uma operação, as operações de crédito que envolvem recebíveis, no meu ponto de vista, são operações, passam a ser operações de médio e longo prazo, né. Precisa se analisar crédito de verdade, né, que eu acho que tu estás colocando aqui.
fazer análise não só de números e balanço, mas poder estar presente na empresa, é um conjunto de várias variáveis, né, mas pensando em crédito médio e longo prazo, e esses recebíveis, né, que são os convencionais de antecipação, eles passam a ser um instrumento de garantia para essas dívidas, né, revolventes, né. Então são as famosas contas escrow, eventualmente, que são criadas para fazer a gestão da carteira daqueles recebíveis, que servem como garantia, eventualmente, de uma CCB, de uma nota comercial, mas o racional é pensar em crédito de médio e longo prazo, estudar o segmento da empresa, estudar a indústria, estudar mais sobre o cliente, as transformações que vão acontecer naquele setor. Eu acho que isso, se precisa, assim, com muita confissão, precisa de tecnologia, né? Vamos usar essa tecnologia em nosso favor, né? Para a gente entender o caminho que a gente vai seguir. E o crédito as a service, né? Ele é a ferramenta que vem dando impulsionando, vamos dizer assim, esse racional, né, que a gente está falando aqui. Sem tirar, logicamente, aquilo que você colocou, Alexandre, o sapato sujo, né? Ir na fábrica lá, conhecer, estar de perto, acompanhar isso de forma muito sistêmica. Então, eu acho que isso é fundamental para o negócio. Última pergunta, que é para te colocar numa fria, né? Só uma pergunta. Comissária. Nossa, já fiz assim, eu levantei já o braço. Eu acho que isso realmente hoje, assim, eu acho que existem tantas maneiras de fugir desse instrumento, tantas, que quem assume esse risco me parece que é um risco desnecessário hoje, né? Concordo. Então, outro dia eu recebi uma foto que a comissária, fizeram uma analogia, sabe, com a funcionária de casa tá limpando o vidro do lado de fora? Já. Aham. Isso é a comissária para mim, sabe. Isso é um risco muito grande que não vale a pena correr, né, ninguém quer limpar vidro lá de fora, né, vamos resguardar aqui os cuidados, tanta coisa, tanta tecnologia e tantas coisas que podem ser feitas para fugir desse tipo de, né, de operação, e aí não ter esses problemas que a gente sabe, né, que chega depois para o jurídico e fala: "Agora resolve minha vida", fala: "Não, olha, tem". Sou advogado, não sou mágico, né? Então é por aí. Então tá bom, chegamos ao nosso tempo aqui. Agradeço aqui o Tabaré da I3, uma SCD focada aí no Credit as a Service, né, que tem um futuro aí profícuo, crescendo sempre, né, e qualquer coisa estamos aqui à disposição para a gente conversar mais. Obrigado. Muito obrigado, Tabaré. Obrigado, Alexandre, é um prazer estar contigo aqui, tantos anos, que lhe conheço, e para mim realmente é uma satisfação enorme estar com vocês. Igualmente. Obrigado. Obrigado.